Né, junto com o nosso padre Ligeiro, nosso diácono Zé Carlos e todo o nosso grupo, Zé Carlos. fizemos toda uma luta, mas essa luta nós ganhamos essa luta realmente com Deus na frente e o apoio da nossa comunidade. Significa que o povo realmente, quando se une em prol de uma causa, consegue chegar ao seu objetivo. Entendeu? Seria muita covardia da gente como cristão se omitir de fato a questão do abrigo. E nós não nos omitimos. Conseguimos de fato e vencemos. Hoje o abrigo já passou para a mão do Estado, na semana ele passou do município para a mão do Estado, teve até comemoração, teve fogos e tudo, fez com toda aquela comunidade, teve rojões e tudo, porque foi uma grande felicidade. Hoje, mas claro, nosso comitê vai permanecer aberto para todas as lutas. Tem um abrigo, a gente continua de olho no abrigo, continua de olho na infraestrutura, queremos o melhor para nossos idosos, mas vamos também encarar outras lutas que a nossa comunidade precisa. Comunidade e o entorno, aonde tiver uma briga, aonde que nós como cristãos podemos interferir, vamos, se for em Deus da vida. Agora, senhores, uma coisa, tivemos aí apoios da comunidade com quase 10 mil assinaturas, 8.441 assinaturas, inclusive até trouxe um pouco mais hoje, estamos mais atualizados, mas o que acontece? Eu peço, senhores, que vão, frequentem o abrigo, vamos começar a participar mais, é importante sim. Tem mais cuidado, alguma coisa? Teremos também uma apresentação também, um show também que vai ter em homenagem, não é isso? Em maio. Em maio, que vai ser em homenagem aos abrigados, tem tudo isso. E hoje o comitê, ele permanece ativo e eu acho que... Bom, tudo bem, senhores, eu acabei perdendo o rumo aqui, mas é isso. E eu quero dizer o seguinte, hoje nós temos que ter obrigação, hoje como jovens, eu digo vocês atrás, temos estado aqui 26 anos, nós temos a obrigação, sim, de fazermos um país melhor. Um país hoje que não cuida dos seus idosos, quem dirá o que vai fazer conosco amanhã? Se hoje, em 2008, temos esse quase genocídio que teve nesse abrigo, a prefeitura querendo acabar com o abrigo, tirando os idosos algumas de famílias que realmente não estão preparadas, o que acontece? O que farão para a gente amanhã, quando for o ano de 2040? Vamos pensar assim, será que quando não produzir mais para esse país, quando nós não produzimos mais esse país, vamos fazer o que conosco? Jogar na rua, na sarjeta? Então vamos lutar hoje, é uma luta cristã, entendeu? É isso. E sempre por Deus das pessoas. Obrigado. Ela não quer falar, é tímida, mas com a presença dela no comitê foi importantíssimo, junto com o Serginho, na busca de assinaturas, paróquia, com os meios de comunicação, nosso pároco teve lá na Rádio Catedral, teve presente em muitas atividades, a marcha junto com o Cônigo Luiz Antônio, tantas pessoas, se eu me alongar, tantas... Porque, como ele falou, a gente se perde, tanta coisa que aconteceu e tantas atividades, teve conselho estadual dos direitos do idoso também, se mobilizou, mas se o povo não corre atrás, é que nem a Cecília falou, se o povo não corre atrás, as coisas não acontecem. Se você não for lá nos gabinetes da vida, se você não vai lá correr atrás dos seus direitos, as coisas não acontecem. Se as pessoas se mobilizarem, se o governo se sensibilizou, se houve essa mudança da prefeitura para o Estado, se houve essas mudanças, é porque o povo se mobilizou. A luta, nós precisamos acreditar em nós, na nossa luta com Deus. Deus está à nossa frente, marcha à nossa frente. Foi assim que foi a conquista da terra prometida, não foi? Com Moisés, nós temos que crer que Deus marcha à nossa frente. Então, eu gostaria pode falar, André. Olha só, mais um dado também que eu acabei emocionado, esqueci. Uma luta do povo realmente, da nossa força da comunidade, da nossa igreja, nós conseguimos que em âmbito nacional, esse projeto Família Acolhedora acabasse de vez. Então, no Brasil todo, em qualquer município que seja, desse Brasil, não terá mais esse projeto Família Acolhedora. Então, os abrigados de todo esse país que estiverem nesses abrigos terão realmente proteção do governo e da Secretaria Nacional de Assistência Social. Então, senhores, a realidade aconteceu. A nossa paróquia, a nossa comunidade conseguiu de fato sensibilizar até Brasília e conseguimos, sim, senhores, conseguimos que nenhum mais idoso seja mais expulso de abrigo, jogar de família que não tenha competência para assumir, senhores. É isso aí, a luta foi
também, o comitê foi criado também um plantão de notícias. Então, tudo aquilo que estava acontecendo, para o pessoal ver o que está acontecendo, aí tudo estava relatado, os jornais, o que acontecia. Aqui tem vários recortes de jornais até de outras entidades políticos sociais, de jornais como o Jornal do Brasil, o Povo, todos que estiveram aqui pela internet, né? A Cristiane Cabral junto com o Andrei, foram na internet também divulgar a luta pelo abrigo. Então tudo aqui está sendo divulgado, foram recortados e colocados aqui. Durante o encontro vocês dão uma olhada no painel aqui do comitê para vocês terem o número de assinaturas que nós até o último instante tínhamos conseguido. 8.441 assinaturas. Então foi um trabalho realmente articulado, teve a presença realmente importantíssima, né? Eficaz do nosso Padre Teixeira. Nós precisamos, então, a gente ter a consciência que nós podemos, com a ajuda de Deus, mudar as coisas. E o mais importante, e eu uma vez então, porque houve muitas orações, as comunidades se realizaram terços, as guias sacras nas comunidades também, conscientizando, rezando a Deus, tipo, vamos dizer de uma forma, um mini círculo de Jericó. Nós fizemos muitas orações, pedimos muitas orações, as missas, né? Enfim, pedindo pelos aplicados. E o mais importante eu queria enfatizar, Marcos, para finalizar essa parte. O mais importante, independentemente do resultado, o mais importante é a gente não pode omisso. A omissão é um pecado, nós não podemos ser omissos diante da injustiça flagrante que estava sendo feita no abrigo. Isso é o mais importante. Se vamos conseguir ou não, isso é um outro momento. Mas o mais importante é a gente não ser omisso. Porque nós sabemos do pecado da omissão. A gente vê a injustiça, a pessoa está passando. Você podendo fazer alguma coisa e você não faz. E nisso, pelo menos nisso, eu já sempre antes dizia, porque poderia alguém dizer, de que valeu essa luta? O mais importante, eu falava, o mais importante, nós não fomos omissos. Nós fizemos a nossa parte como cristãos e nós não podemos ser omissos. Por isso que eu estava dizendo, e graças a Deus, reviveu o quadro, isso é o mais importante. Foi para o Estado, então, dar uma nova gestão, e a gente vai continuar acompanhando toda essa gestão, tudo aquilo que você quiser em favor dos abrigados. Não faz sentido se pudesse ter uma palavra, não. Só isso? Tá bom. Vamos para o